Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta, eu sou Sidney Rosa, estou aqui com você todas as madrugadas de domingo, 2 da manhã, para você que fica aí aguardando o programa, ouvindo nesse horário original, muita gratidão a você pela sua companhia. Gratidão também para você que depois compartilha o vídeo o vídeo do YouTube, né, do meu canal no YouTube, e você vai assistir num outro momento, num outro horário, com mais tranquilidade. Também muita gratidão a você. Para você que está chegando aí, né, de repente você está passando aí pela primeira vez, eu tenho um canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, que você pode acessar lá pelo YouTube e você vai ver lá todos os programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Estão todos lá por tema, esse daqui a pouquinho vai estar lá também, e você pode escolher o tema para assistir, para ouvir, e eu fico à sua disposição para te tirar dúvidas, para marcar sua consulta, para agendar o seu atendimento. Fique à vontade, lá fica o tempo inteiro mostrando o meu celular, número do meu celular. Daqui a pouquinho eu vou falar também. Se você puder anotar, você anota. Se você não estiver podendo anotar, não se preocupe, mas grava o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta. Me encontra lá no canal e aí você tem todas as informações. Eu atendo em São Paulo, na Zona Norte, em frente ao metrô Tucuruvi. Facinho. Você saindo da estação metrô Tucuruvi, em 3 minutinhos você está no meu espaço. Eu trabalho com base na psicanálise, eu sou psicanalista, meu trabalho tem como base a psicanálise, mas eu trabalho também com as constelações familiares, eu trabalho com a hipnose, na parte energética, na parte espiritual, eu trabalho com o reiki tradicional japonês e também com o xamânico. E eu trabalho olhando para essas duas áreas da nossa vida, tanto a psicoemocional quanto a energética e espiritual, porque as duas atuam muito, né? Principalmente a energética e espiritual atua muito mais do que a gente imagina, né, na nossa vida. Então eu olho para isso também. E aqui no programa, às vezes eu trago um tema de psicanálise, às vezes eu trago um tema de espiritualidade, de energia, né? Às vezes eu misturo os dois, na maior parte das vezes, né, eu misturo os dois, mas hoje eu quero trazer para você muito psicanalítico esse tema, né? Muito da psicanálise, e que vai servir aí, né, para a gente refletir, para você refletir, e para você de repente perceber o quanto o nosso inconsciente atua na nossa vida. O quanto o nosso inconsciente atua na nossa vida, né? Essa é a base do meu trabalho, que é a base da psicanálise, né? Por isso que eu trabalho com a psicanálise por conta disso, pelo entendimento de que nós carregamos um conteúdo emocional inconsciente muito profundo, e que movimenta muito da nossa vida, movimenta 90% da nossa vida, e movimenta aspectos, e é disso que eu quero falar hoje, para você entender como isso é profundo, e como isso movimenta a nossa vida sem a gente perceber, né? É disso que eu quero falar hoje. E é importante que você possa entender, perceber, e talvez até acreditar nisso, para que você possa começar a mudar a sua história, para que você possa começar a mudar a história da sua vida, o trajeto que a sua vida vem fazendo, né? Eu vou dar aqui hoje um exemplo tão profundo e tão evidente para que você possa entender o quanto desse inconsciente atua na nossa vida sem a gente ter a menor ideia, sem que a gente perceba isso, né? Então vamos lá, vamos falar disso, vamos falar de novo desse inconsciente, e eu quero começar o programa te fazendo uma pergunta, né? Para penalizar alguém, né? Para que você possa penalizar, para que você possa punir alguém,
para que você possa se vingar de alguém, quanto você está deixando de fazer aquilo que seria o melhor para você. Quanto que você deixa de fazer coisas extremamente positivas e boas para você, para que você possa dessa maneira se vingar, punir, penalizar alguém. Você talvez não tenha nem ideia, né, disso, e não deve ter mesmo, porque é muito, muito inconsciente. E quem é que, em geral, quem é que a gente quer punir? Pai e mãe. Porque pai e mãe são as figuras principais da nossa vida, do nosso crescimento, da fase infantil. De novo, para você que ainda não viu meus programas, acesse lá para você ver o quanto eu falo da importância da fase infantil na nossa vida. O quanto a fase infantil ela atua na nossa vida adulta. O quanto ela atua na nossa vida adulta. E aí a gente vai punir, a gente vai penalizar, a gente vai se vingar de quem? Dos nossos pais. Porque se a gente traz traumas, dependendo dos traumas, dependendo de como a gente está olhando para isso, a gente vai fazer coisas para nos prejudicar, sem ter a menor percepção disso. Conscientemente, eu não penso nisso. Eu penso em conquistar, eu penso em ganhar, eu penso em evoluir, mas no meu dia a dia, os movimentos que eu faço são completamente ao contrário disso. E aí eu estou falando de uma figura, obviamente, conhecidíssima de todo brasileiro, não só dos brasileiros, e eu estou falando isso hoje, domingo, porque há 2 dias atrás, na sexta-feira, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo e mais uma vez foi eliminado, e eu não vou falar de futebol aqui, é melhor que eu não fale, porque eu não gosto, então você vai ouvir alguém falando aqui completamente talvez diferente do que você imagine, do que você pense, do que você goste, porque para mim o futebol é uma das grandes é um dos grandes motivos do Brasil ser o que ele é hoje. O Brasil como país é um país absolutamente maravilhoso, lindo, perfeito, quase perfeito. A natureza quase perfeita. Em nenhum outro país do mundo a gente tem a natureza como a gente tem. O favorecimento da natureza como a gente tem aqui. Nenhum outro país. Em nenhum outro país existe, e eu conheço bastante países, eu já viajei muito, já saí muito. Em nenhum outro país tem a fartura de comida, de alimento que tem no Brasil. O Brasil é fantástico, Mas o Brasil não caminha tudo o que ele poderia caminhar. Claro, obviamente, por conta da classe política, não tenha dúvida, é por conta da classe política que o Brasil não anda. Eles estão bem, eles ganham muito, eles estão sempre satisfeitos, então para eles está tudo certo. Mas são eles que movimentam, são eles que podem movimentar através das leis, enfim, são eles que podem movimentar esse país para um lugar melhor. Mas eles não estão preocupados, isso a gente já sabe, não é segredo para ninguém. Eles olham só para aquilo que interessa para eles. Então, por isso, o país não evolui. E o que eles usam, e o que eles utilizam, e que utilizaram durante tantos anos, desde quando a gente foi tricampeão lá em 70, eles, os políticos, perceberam o poder que havia a partir dali. E eles usam de uma maneira muito estratégica e muito inteligente, pena que é para o mal, mas é inteligente, extremamente estratégica, eles utilizam o futebol para dominar, para manter as pessoas reféns. Não é?
Isso também é algo que, se você procurar lá os meus programas, você vai me ouvir falando muito sobre isso, sobre o quanto a gente precisa sair dessa matrix, quanto a gente precisa sair desse movimento, né? De ser refém, de estar refém. E o futebol é isso. O futebol é apenas para te manter refém. Ele mantém as pessoas refém, não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas o Brasil tem, por um lado, negativamente, 5 Copas, né, ganhas. E eles aproveitam demais isso, né? Então não vamos falar de futebol, porque daí eu vou ter uma opinião completamente contrária ao que a maior parte das pessoas tem. O Brasil ele vai continuar sendo eliminado sempre que essa arrogância, né, porque a arrogância é total, a arrogância que permeia aqueles jogadores, que permeia a comissão técnica, ela é absurda, né? É absurda a arrogância naquele nível. E isso também é uma grande fuga, é um grande mecanismo de defesa de uma síndrome que eu chamo de síndrome de viralatismo, né? O Brasil durante muito tempo foi visto, e ainda é por muitos países, como um país pequeno, um país sem recursos. Então o brasileiro, de alguma maneira, ele meio que carrega essa síndrome, né, de viralatismo, e aí ele vai para a arrogância. Quando ele pode, quando ele tem condição de se mostrar para o mundo, ele acaba indo para a arrogância. E é essa arrogância que vai impedir que esse time, né, que chamam de seleção, enfim, mas que esse time de jogo de bola aí não ganhe mais nada e não vai ganhar nada durante muito tempo, até que entenda esse caminho da não arrogância, né? Precisa ficar claro para eles. Mas isso também é um outro detalhe, é um outro caminho aí a ser feito. O que eu quero falar é de uma pessoa específica. E de uma pessoa que esse time de jogo de bola aí tem uma dependência, né? Que é lá o chamado, né? É um cara de quase 40 anos, mas é chamado ainda, né, de menino Ney, Neymar, né, Neymar Júnior. O time, incompetentemente administrado, não consegue sair dessa dependência desse garoto, né? Um senhor, quase já um senhor, mas ainda com toda a infantilidade de fato de um garoto. E uma infantilidade ruim, né? Uma infantilidade ruim. A gente não pode perder a nossa criança. A gente não pode perder o acesso à nossa criança interior, à nossa criança, para que a gente se mantenha feliz, vibrante, alegre como uma criança. Mas uma coisa é exagerar isso. Uma coisa é perder esse limite. Se você tem 30, 40, 50, 60, você não pode ter atitudes infantis. Você não pode perder a sua criança, você não pode perder a alegria, o doce da vida, né? Mas você não pode ser infantil, você não pode ser infantilizado, você não pode ser irresponsável, que é o que esse rapaz é, né? Absolutamente irresponsável. Mas ele tem, e é disso que eu quero falar, e aí sim, agora eu vou entrar no tema que eu quero falar, que foi a pergunta que eu te fiz. O quanto, para punir alguém, você está deixando de conquistar? Que é o que ele faz. O que ele faz? E eu falo isso já para quem conversa comigo, para quem me conhece um pouco mais fora daqui, e já há algum tempo, já há alguns anos eu falo disso, né? Que esse rapaz não vai ganhar nada de importante. A não ser dinheiro. Claro, dinheiro ele tem muito mais do que talvez todos os outros juntos, né? Mas o dinheiro só não é importante. O dinheiro só não é importante. E por que ele não ganha nada de relevante? Por que ele não consegue ser aquele cara que se destaca e que ganha prêmios, como a maior parte dos grandes jogadores fazem? Ganham bola de ouro, ganham copas, né? Por quê? Porque ele precisa punir quem ele quer punir, o pai dele.
né? Ele carrega inconscientemente, não sei quanto ele tem, não tenho a menor ideia de quanto ele já tem consciência disso, mas inconscientemente ele carrega uma raiva, um ódio, um sentimento de vingança do pai, porque o pai roubou a infância dele, o pai roubou a adolescência dele. Ele se tornou um cara absolutamente rico, milionário, por conta disso. Mas a infância, a adolescência, todos esses sentimentos foram roubados dele. Todos esses sentimentos foram roubados dele. O pai roubou. O pai, vendo que ele era um craque de bola, que ele sabia, o pai foi tirando dele o direito de ser criança, o direito de ser adolescente, para ser um excelente jogador. E ele foi conquistando, foi conquistando. Ok, o pai teve a visão. E eu não vou dizer que o pai dele esteja errado. Não vou dizer que o pai dele esteja errado. Cabe aí algumas reflexões. Eu entendo que o pai não errou. Talvez o pai precisasse ter uma conduta diferente com ele, né? Mas ele carrega o sentimento de se vingar desse pai, de punir esse pai. Tudo que esse pai quer é que ele um dia ganhe uma bola de ouro, que ele ganhe uma Copa do Mundo, que ele ganhe uma Champions League, que é uma das competições mais importantes da Europa, talvez a mais importante da Europa, e que apesar dele estar lá num time absolutamente forte e bem estruturado, nunca ganha, nunca chega nem na final. E ele ou se machuca, né? Nessa aqui agora, no primeiro jogo ele já se machucou, nos outros ele se machuca, ele tem sempre uma questão que ele não consegue jogar, né? Hoje, nessa última sexta-feira, ele foi para o jogo, talvez não na melhor condição física, porque havia se machucado já no primeiro, ou seja, sempre vai haver algo, e aí nesse caso é sempre mesmo, até que ele busque ajuda. Um bom psicanalista, uma boa constelação, iria ajudar muito esse rapaz, iria ajudar muito para que ele pudesse colocar as coisas, ajustar as coisas nos seus devidos lugares. Não tenho a menor ideia se ele sabe o que é isso, se ele já ouviu falar disso, mas eu não tenho dúvida que um bom psicanalista, uma boa psicanálise, uma boa constelação iria ajudar muito para ele poder entender isso. O quanto ele carrega de vingança, de penalizar o pai por conta do pai ter roubado essa infância. Isso é absolutamente inconsciente, claro que é, né? Porque ele quer ganhar. Ele gostaria, não tenho dúvida que ele gostaria. Imagino que ele gostaria. Que se você perguntar para ele, ele vai dizer que quer, que ele gostaria, né? Imagino que seja o sonho dele, inclusive, né? Mas é muito mais o sonho do pai. E ele penaliza o pai. Ele penaliza o pai cada vez que ele não conquista. E quanto é que você tem penalizado alguém? Não sei quem. Quanto é que você tem penalizado a sua mãe? Quanto é que você tem penalizado o seu pai? Quanto é que você tem penalizado seus avós, que talvez foram eles que cuidaram de você e não os seus pais? E talvez você carregue aí uma bronca, uma raiva interna e você fica penalizando. Eles sabem que você pode mais, você sabe que você pode mais, você sabe que você consegue mais do que você tem, mas você não vai, você não conquista, você não faz. Porque se você fizer, você vai dar o chamado gostinho para eles, de ver você fazendo aquilo que eles esperam de você. Então você não vai fazer. Olha que maluquice que é esse nosso inconsciente. Mas isso é o nosso inconsciente. Isso é o nosso inconsciente em ação. Então eu sei o que eu quero, eu treino, eu faço o possível, mas eu não vou conquistar, porque se eu conquistar, essa conquista também será dele, será dela. E ela não merece essa conquista.
E aí depende de mim essa conquista, eu vou e simplesmente não conquisto. Isso é muito claro, né? Isso é muito evidente para mim, psicanalista, que já venho acompanhando, né, há tanto tempo, e acompanho de alguma maneira. Eu acompanho aquilo que me chama a atenção pelo aspecto psicanalítico, que fica tão evidente, então de alguma maneira eu acompanho, para poder entender. E pode ser que um dia ele ganhe, pode, mas se ele se tratar, se ele buscar ajuda terapêutica. Se ele não buscar ajuda terapêutica, ele vai continuar perdendo, ele vai continuar não conquistando. Vai fazer dinheiro, dinheiro faz mesmo, porque esse meio faz muito dinheiro para pessoas que têm capacidade. E eu não estou dizendo que ele não tem capacidade, ele tem capacidade muita, né? Mas por que não conquista? Por que não chega onde ele gostaria, onde é o auge, onde todos os jogadores gostariam de chegar? Porque se ele chegar, ele vai dar esse prazer para o pai dele. E ele vai continuar punindo, penalizando o pai. Então use esse exemplo para que você possa perceber quantas ou quem ou qual pessoa você está penalizando quando você não conquista. Quando você sabe que você pode. Quando você tem certeza que você pode e você não consegue. Que é um outro exemplo muito comum. Pessoas que fazem o curso de direito, né? Fazem o curso de direito, lá os 5 anos do direito, 5, 6 agora, não sei, parece que tem um ano a mais, enfim. Mas elas concluem o curso, estão absolutamente aptas a fazer o curso da OAB, a prova da OAB, para poder pegar a carteirinha, para poder advogar, né? E elas não passam no concurso. Fazem o primeiro, fazem o segundo, fazem o terceiro, fazem o quarto, fazem 3 anos, ficam 4 anos sabendo, conhecendo, estudando. Mas por que ela foi fazer direito? Não era o que ela queria. Ela foi fazer direito porque o pai queria, porque a mãe queria, porque sei lá quem queria. E ela foi fazer por conta dessas pessoas que queriam que ela se tornasse um advogado, uma advogada. E aí ela pune essas pessoas não passando no teste da OAB. Quantas pessoas que os pais querem que a pessoa seja, os mais velhos, eles acreditam na questão de prestar um concurso, na segurança, né, de prestar um concurso, ser um concursado, uma concursada. E a pessoa tem inteligência, tem uma inteligência absurda, ela estuda, ela sabe que ela poderia tranquilamente passar lá no concurso. E por que ela não passa? Porque ela não vai dar esse gostinho. Ela vai punir esses pais, porque não era o que ela queria. Ela queria fazer educação física, ela queria ser músico, ele queria ser chefe, ele queria fazer confeitaria, ela queria fazer balé, não queria quero ser funcionário público de lugar nenhum. E aí o que ela faz? Não passa no concurso. Quanto você, fica aí a pergunta para você refletir, quanto você está se prejudicando para poder punir seu pai ou sua mãe, principalmente. Se você quiser saber mais sobre isso, me procura, Sidney Rosa Terapeuta, me encontra no Instagram, me encontra no Facebook, me encontra no meu canal no YouTube. Lá vai ter o meu celular, mas se você puder, anote aí, 986706310. DDD 11, São Paulo, estou em frente ao metrô Tucuruvi, zona norte de São Paulo, DDD 11 986706310. Me liga, me passa uma mensagem, me encontra no YouTube, me encontra no Facebook, me encontra no Instagram, fala comigo para você saber mais sobre esse tema. Se não, me encontra domingo que vem aqui novamente na madrugada, 2 da manhã. Espero você. Até lá.